O quarto de um kitnet pegou fogo ali na região do bairro Montese, aqui em Fortaleza. O morador não estava lá no local, mas os vizinhos perceberam a fumaça e aí chamaram logo os bombeiros. Enquanto a equipe chegava, a comunidade iniciou então o combate às chamas, né? Para o fogo não se alastrar e partir para outras residências. Acompanhe aqui uns detalhes, vamos lá. Esse vídeo foi gravado por um morador na rua Alfredo de Castro, no bairro Montese. A fumaça preta indicava um incêndio que estava acontecendo em um imóvel ali da região. O imóvel ele fica exatamente nesse trecho da rua Alfredo de Castro. Aqui nas imagens do nosso cinegrafista Tony Costa, a gente percebe inclusive que tem alguns carroceiros aqui na frente já fazendo a limpeza do imóvel que foi parcialmente destruído. A informação é de que um homem, ele mora sozinho aí nesse apartamento, né, um kitnet, e tinha saído para trabalhar. Lá o móvel ele tem apenas 2 cômodos, que é tipo uma espécie de sala com cozinha e, no caso, um quarto. E o incêndio teria iniciado justamente nesse quarto. Só que ninguém estava no local no momento, né, graças a Deus ninguém ficou ferido. A informação é de que foi por volta das 9 horas da manhã, quando eles perceberam, na verdade, essa fumaça e logo entraram em contato com o corpo de bombeiros e avisaram também ao proprietário, a pessoa que mora nesse kitnet, pois ele trabalha em uma loja de peças de veículo aqui nas proximidades. Então, rapidamente ele veio para cá, infelizmente já não havia mais nada o que fazer, pois todos os pertences dele estavam confinados dentro daquele quarto que foi o local onde o incêndio iniciou, infelizmente destruindo tudo. Ele perdeu, inclusive, todas as roupas, segundo os próprios vizinhos que nos informaram, está apenas com a roupa do corpo. Eu estava aí no meu apartamento e vi o fogo e avisei para o dono da oficina que a casa do homem estava pegando fogo. Ele não viu, gritei 2 vezes, ele ouviu. Aí eu saí correndo aqui, que a casa estava pegando fogo. Aí ligaram para os bombeiros, aí o cara ligou para o dono da casa, pediu para entrar, ele mandou quebrar o portão, o cadeado do portão. Só que quando ele abriu, o fogo já estava grande, não deu para eles conseguirem apagar o fogo. Aí o homem perdeu tudo, o pobrezinho perdeu tudo. Ficou só com a roupa do corpo, ele ficou sem nada, tudo que ele tinha queimou. Inclusive, a situação ainda não foi pior por conta dos bombeiros que chegaram muito rápido. E a comunidade também, né, que ajudou, né, que subiram, o cara da oficina, ele subiu com o extintor e gastou 2 lá em cima para poder não ser tão grande o fogo, né, porque senão tinha queimado, era tudo e tinha passado para os outros moradores. Uma situação realmente bastante lamentável, mas que apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. A informação de que aqui nesse terreno eles ficam instalados três casas. Essa que fica aqui na parte de baixo e outros 2 kitnets em cima. E ele estava exatamente em um deles, morando em um deles. Aqui nas imagens do Tony a gente percebe inclusive parte do material, né, que foi destruído aí por conta das chamas. Eles inclusive ainda estão fazendo a limpeza após a conclusão do trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros. As pessoas que estavam dentro dos outros 2 imóveis, elas foram orientadas a sair do local por uma questão de segurança, lógico, até para evitar que inalassem a fumaça. Ninguém sabia até então qual seria o resultado, né, o fim dessa história, já que o fogo ainda estava bem intenso. Mas graças ao trabalho realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros, o fogo ele foi apagado com bastante rapidez, evitando com que ele ganhasse uma outra proporção, inclusive danificando aqui os imóveis vizinhos. Bem ao lado existe uma oficina mecânica que poderia ter sido bastante afetada, né? Mas felizmente ninguém ficou ferido e agora é questão de tempo, né, para que ele possa aí voltar e se reerguer, né? Ele continua trabalhando para que a partir daí ele possa recuperar, né, todos os bens que foram perdidos por conta deste incêndio que ainda não tem uma causa definida. Suspeita-se de uma pane elétrica, mas é necessário que a perícia venha para fazer toda uma avaliação e, de fato, definir o que causou este incêndio aqui no bairro Montese. Paulo Pontes para o Cidade 90.